Fala galera, beleza? Queria trazer para vocês aqui algumas novidades bem interessantes sobre o Google Bard e a principal delas eu acho que é a parte de possibilidade agora de você fazer produção de imagens também, geração de imagens, utilizando o Google Bard, que é uma plataforma também que a gente chama de LLM, né? Que no caso seria aí o mais conhecido também como chatbot do Google, concorrente do ChatGPT, concorrente de outras plataformas também de geração de texto, que agora também faz a produção de imagens utilizando um modelo do Google que a gente chama de Imagen 2, tá? Então agora a partir de, acredito que tenha sido ontem ou anteontem, eles começaram a fazer o que a gente chama de rollout global, que seria essa migração aí para todos os países dessa possibilidade, né, dessa nova funcionalidade, para que todos os países tenham essa possibilidade de geração de imagens utilizando o texto, trabalhando dentro do Bard. Mas não só isso, agora você também pode fazer, trocar ideias ali com um novo modelo do Google, que é o modelo Gemini Pro. Recentemente até, né, acho que uns 3, 4 meses atrás, o Google ele lançou alguns modelos de inteligência artificial novos, né? Eles lançaram um modelo menorzinho, que vai ser utilizado para ser embarcado em dispositivos móveis, smartphones do próprio Google. Eles lançou o Gemini Pro, que seria aí mais ou menos o equivalente ao GPT 3,5, mais ou menos, e o Gemini Ultra, que seria o grande competidor do GPT-4 e que vai ser ainda, digamos assim, disponibilizado para o mercado aí logo muito em breve, né? E o Gemini Pro é agora um modelo que está embarcado no Google Bard, que anterior ao Gemini Pro, era um modelo chamado de Palm 2. Beleza? Então agora vamos dar uma passada geral aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essas novidades e logo na sequência a gente vai fazer uma questão prática aqui, a gente vai para a prática para fazer a produção de algumas imagens e ver a qualidade dessas imagens também, comparado, por exemplo, com o modelo da OpenAI, que é o modelo da UI3, que para mim é um dos melhores modelos da atualidade. Mas existe uma particularidade aí que para mim diferencia também o modelo do Google Bard, que é o Imagen 2, de outros competidores, como por exemplo o Midjourney, que é um modelo bem famoso, o modelo Stable Diffusion da Stability AI, entre outros, o Leonardo AI, etc., que é a capacidade de fazer a plotagem ali, de fazer a impressão de textos dentro da imagem também. Que era e que ainda é um grande desafio na hora de fazer a produção de imagens a partir de texto. O que seria a produção de texto na imagem? Seria ele obedecer exatamente o texto que você colocou. Então, por exemplo, se você falar assim, eu quero que você produza para mim uma caneca de café e nessa caneca de café eu quero que você escreva para mim a palavra melhor amigo. E aí, muitos dos modelos não vão conseguir obedecer esse texto, melhor amigo. Mas o da UI3, por exemplo, ele consegue seguir muito, assim, perfeitamente essa linha de raciocínio. O Midjourney, recentemente também, na versão 6, ele começou a seguir essa linha de raciocínio também. Principalmente quando você coloca a diretiva que a gente chama, que é o parâmetro Style Raw, que é para ele levar ainda mais em consideração as palavras que você coloca no prompt, né? Agora o Imagen 2, ele também permite que você faça isso sem também ter um esforço adicional de ter que executar várias vezes aquele mesmo prompt até que ele produza um resultado satisfatório, que é o que a gente chama, na verdade, de execução zero shot, quando você não precisa fornecer nenhum tipo de prompt anterior, ou resultado anterior, ou exemplo anterior para o modelo, e ele já consegue produzir um resultado satisfatório na primeira interação que você faz com o modelo. Isso é bem interessante, tá? Então vamos dar uma passada aqui no Gemini Pro, nos updates, para a gente entender melhor um pouquinho disso daqui, e logo na sequência eu também vou abordar para vocês um outro fato bem interessante, que obviamente vocês não vão ver por aí com facilidade, mas para quem já está na área de inteligência artificial há um bom tempo, já conhece, sabe que não é só uma questão de lançou uma atualização nova no Gemini ou em outros modelos e que a gente tem que sair correndo para lá para poder utilizar. Não é simplesmente isso. Você precisa avaliar outras coisas. Então existem vários que a gente chama de benchmarks de avaliação que são realizados nesses modelos para que a gente consiga enquadrar a qualidade desse modelo frente aos outros modelos de mercado, como por exemplo o GPT-4, o Claude 2 da empresa Anthropic, entre outros modelos que existem hoje também e que são bastante difundidos no mercado, para que a gente entenda de fato que se esse modelo ele é realmente bom
ou se é só realmente uma questão de a galera tá fazendo um buzz aí, tipo, lançamos sim uma nova versão, tá aí, e aí tá todo mundo usando agora só porque tá fazendo um buzz aí no mercado, mas na verdade ele não é tão bom quanto os modelos que já estão aí, certo? Então a gente também precisa, sempre que for lançada uma nova versão, não é simplesmente largar os outros e começar a ir direto naquele modelo novo e começar a usar aquela nova ferramenta, mas analisar com o pé no chão para ver se isso faz sentido ou não, principalmente se você tem uma empresa e pensa em adotar uma nova ferramenta ou um novo modelo de inteligência artificial dentro da sua empresa. Você precisa analisar isso com cautela, tá? Então aqui vamos dar uma analisadinha nisso também, beleza? Então bora lá. Então olhando aqui, galera, vou dar mais uma aproximadinha aqui, ó. Aqui é uma página de update aí que foi publicado no dia 1, anteontem, né? Então aqui ele fala bastante coisa, fala aqui principalmente que o Gemini Pro agora ele está suportando aí todos os idiomas em todos os lugares, né? Então eles estão fazendo esse rollout, como eu comentei, ó, vai estar disponível em 40 idiomas e em mais de 230 países e territórios, né? Aí aqui mais para baixo, então, ele fala que agora você pode trazer as suas ideias à vida, né, utilizando o gerador de imagens. Aqui, o ponto para destacar, como eu comentei, ele utiliza o Imagen Tool, que é um dos modelos que o Google tem para fazer a produção de imagens, beleza? Então aqui no caso ele usa aí, por exemplo, ó, crie uma imagem de um cachorro surfando, né? Então aí ele tem aqui a produção da imagem, certo? Mais para baixo tem um tema interessante que é o seguinte: esse modelo aqui do Google, ele foi muito treinado olhando para questões de princípios de AI e principalmente questões de responsabilidade, utilização de boas práticas para evitar ao máximo, por exemplo, o uso indevido na produção dessas imagens, criando imagens ilícitas, imagens principalmente com atores, atrizes e etc., com pessoas famosas e tal. Isso torna o modelo bem mais restrito e menos criativo, né? Então vocês vão ver que muitas vezes a gente vai utilizar, às vezes, palavras que não tem nada a ver com essas questões, né? Mas que mesmo assim ele ainda bloqueia, ele veta e fala assim, por uma questão de política, você não vai conseguir produzir essa imagem. E isso acontece, tá? Então quanto mais você deixa o modelo que a gente chama de uncensored, que seria ele sem censura, a tendência é que ele seja um modelo ainda mais maleável e flexível, mas você tem em contrapartida essa questão de você ter um modelo que tem mais propensão de ter, por exemplo, injeções ali de conteúdos maliciosos, né? Para obtenção de informações também maliciosas. Por outro lado, se você também força muito no que a gente chama de IA constitucional, olhando muito essas questões de políticas, de regulamentações e etc., você fecha muito mais o modelo e você veta um pouco mais a questão de criatividade dele. E aí você isola um pouco mais essa questão e o modelo fica muito chato de conversar, digamos assim, né? Então você tem que pesar isso, é o que a gente chama de trade-off, né? Eu abro mais e corro risco, ou então eu fecho mais e também deixo isso um pouco mais chato, mas em contrapartida mais fechado e não corro esse risco também de ter que eventualmente tomar processos aí para poder depois resolver isso, tá? Então isso é um trade-off que as empresas precisam fazer, esse equilíbrio na avaliação, né? Então aqui ele fala um pouquinho dessa questão de responsabilidade em mente, né, e tudo. E outro ponto importante que não só o Google, mas muitas empresas provavelmente vão começar a adotar, a Meta também tem isso na ferramenta deles de produção de imagem, eles também têm uma ferramenta um modelo de IA para isso, assim como o Google. O Google ele tem esse modelo aqui, ó, SynthID, que é um modelo baseado em redes neurais, que é utilizado para criar watermarks, que são aí as marcas d'água. Só que se você observar, esse modelo aqui, ele até fala que o Bard utiliza o SynthID, né, para poder embedar de forma digital e identificável marcas d'água nos pixels das imagens geradas. Mas isso é imperceptível, então você não vê aqui, ó, tá vendo? Isso daqui digamos assim, uma sofisticação aí do que a gente via antigamente, porque a marca d'água era visível, né? Ou então tinha metadados adicionais que a gente chama, né? Nas propriedades do arquivo, que facilmente você conseguia identificar, como por exemplo a propriedade dessa imagem, etc. Agora isso está mais escondido no meio dos pixels ali, através de um algoritmo, que ele sabe identificar que foi ele mesmo que implantou aquelas informações espalhadas no pixel que compõe essa imagem. Então o negócio fica mais difícil para que as pessoas, obviamente, não façam ali a questão de clonagem, de plágio e uma série de coisas que vocês já devem ter ouvido falar bastante por aí, né? Então aqui a gente tem um exemplo aí de imagem, tá vendo? Ó? Outro exemplo de imagem produzida e aqui embaixo o prompt, ó, geração de uma imagem futurista de um carro, tá vendo? Aqui mais um, ó, de um elefante. As imagens são bonitas, tá vendo? Tem uma certa
tem uma produção, um certo requinte aqui, né, ó, na produção das imagens, né? E aí ele fala aqui mais um pouquinho sobre os guardrails, né, que são esses limites ali que o modelo ele tem para evitar que você crie conteúdos violentos, ofensivos e etc, tá bom? Aqui vale lembrar também o seguinte, que com a melhoria desse modelo, ele melhorou assim, são várias as vertentes que o modelo ele acaba melhorando. Então, aqui o Bard ele melhorou bastante, questão de compreensão, de codificação, de desenvolvimento mesmo, né? Também a parte de resumo de conteúdos no geral e de raciocínio também. Então ele melhorou bastante coisa nesse sentido, o que vai ser bem interessante, porque antigamente conversar com o Bard não era tão interessante assim, agora eles substituíram um modelo por outro, então consequentemente a ideia é que você tenha conversas aí, que você note essa diferença, né, de uma maneira assim significativa, tá bom? E mais que isso, existe uma das avaliações que a gente acaba olhando quando a gente olha nessa parte, quando todo o modelo ele é lançado, que é uma avaliação chamada de ELO, E-L-O, né? E o que é isso? Essa avaliação ELO, ela foi criada lá atrás um pouquinho para poder avaliar a performance desses modelos. E como é que funciona essa classificação? Ele funciona da seguinte forma, ó, eu vou pôr aqui para vocês umas imagens, para vocês entenderem. Ó, esse daqui é o Arena Elo, né? Que é o que uma das avaliações que a gente acaba olhando, tá? O Bard, ele tá aqui, tá vendo agora, ó, com o Gemini Pro. Ele tá bem, ele já passou aqui alguns modelos do GPT-4, algumas versões, tá vendo? E ele tá em terceiro. Na semana passada ele tava em segundo lugar. Um dos vetores aqui que fez com que ele subisse tantas posições acima de Cloud e outros modelos, pra vocês observarem aqui, né? Muito vocês veem aí na internet falar só de ChatGPT, às vezes do Cloud e do próprio Bard, né? Mas existem, sim, dezenas ou diria até centenas de modelos de inteligência artificial, beleza? Alguns tão bons quanto o GPT 3.5, outros já chegando numa linha que vai aí, eu acredito que talvez numa linha de daqui 6 meses, por exemplo, entre 6 meses a 1 ano vai chegar no patamar de GPT-4, que são modelos mais abertos para a comunidade open source, por exemplo, né? Que é o caso, por exemplo, aqui desse cara aqui, ó, do Mistral. Mistral é um modelo bem bacana, um modelo de inteligência artificial bem bacana para produção de texto também, que é de uma empresa francesa, né, chamada Mistral também, e eles vêm cada vez mais evoluindo esse modelo, e eu acredito que eles vão ser um dos grandes competidores aí, junto com a Meta, para poder equivaler ali o mesmo nível de qualidade de um modelo que é fechado, como por exemplo o modelo do GPT-4, o modelo do Gemini Pro, que são de empresas que tem o modelo ele é fechado no sentido de que a gente não consegue saber o que tem lá dentro, digamos assim. Esses outros modelos do Mistral, por exemplo, o modelo da Meta, que é o Llama, né, que é chamado de Llama, eles são modelos abertos, mais abertos, então a gente consegue entender um pouco mais da estrutura lógica que existe lá dentro, de como o modelo ele é composto, de que tipos de tecnologia eles utilizam, esse tipo de coisa. E eles são mais flexíveis no sentido também de a gente poder utilizá-los de uma maneira mais acessível financeiramente também. Então, às vezes, assim, numa equivalência, por exemplo, o modelo Mistral Medium, ele tem uma qualidade muito boa para os principais casos de uso que a gente precisa no mercado hoje, né? E se comparar com o GPT-4, é uma diferença gritante, assim, em termos de preço, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui, numa linha de, assim, de $10 que eu pago no GPT-4 para uma determinada quantidade de acessos, eu pagaria no Mistral Medium, por exemplo, $2, $3. Então, essa é mais ou menos a linha a diferença de preço, saca? Então, quanto maior o volume, mais caro fica, beleza? E quanto menor quanto mais você consegue otimizar o custo, mais barato também você consegue fazer o repasse para os seus clientes, ou então você consegue talvez cobrar o mesmo valor, mas ter uma margem de lucro maior. É uma outra possibilidade, beleza? Então esse daqui é o Arena Elo, a classificação, tá vendo? Ó? Então ele tá aqui, e como isso funciona, né? E qual é o principal vetor aqui? Qual foi o principal vetor do Bard? Além da questão da troca do modelo pro Gemini Pro, né? E aqui o Bard, galera, o Bard é o seguinte, ele é igual ao chat, tá? O chat, quando a gente olha para o chat GPT, vamos quebrar o chat GPT em 2 pedaços. O chat, que é a interface, e o GPT, que é o modelo. O Bard é a mesma coisa. O Bard
é a interface de comunicação com você ali. O Gemini Pro é o que está por trás, que seria como se fosse o GPT, que é o cérebro de fato que está embarcado no Bard, que faz ali toda a interação contigo, beleza? Esse é o esquema. Então, no caso do Bard especificamente, o grande vetor aqui de ele também ter ganhado tantas posições foi a questão do online aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse knowledge cutoff aqui, ó, é assim, ó, qual foi a última data, qual foi a data de corte do modelo, dos dados de treinamento do modelo. Ele treinou até com dados de até que momento da linha do tempo. O GPT-4, esses dois que estão aqui em cima, ó, nessas versões, 0.125 e 11.06, eles pararam até aqui, ó, 2023.4, tá vendo? Em abril, tá vendo? Então o último conhecimento dele é de abril de 2023. Já o Bard, não, ele é online, significa que ele tem um certo conhecimento, que ele treinou, obviamente, até certo ponto, mas ele complementa o resultado dele também com informações online. Isso o diferencia quando a gente olha numa característica, quando a gente olha numa linha de tipo assim, dos usuários interagindo com o Bard e achando que as respostas do Bard são melhores, por exemplo, do que a resposta do GPT-4. Por quê? Porque o Bard, ele traz informações mais atuais, por exemplo, e eventualmente mais completas, porque acaba complementando a informação que ele tem dos dados de treinamento dele com informações atualizadas da internet, beleza? E como é que funciona tudo isso? Como é definida esse ranking, né? Isso é uma coisa bem interessante, olha só. Esse daqui é o exemplo da arena, tá vendo? Existem regras aqui, ó. Então, você tá vendo aqui que tem o modelo A e o modelo B? Não existe aqui nenhuma definição de que modelo que tá aqui e que modelo que tá aqui. Então, o usuário, ele entra aqui, ó, ele vai colocar o prompt dele, por exemplo, o que é marketing digital? Dá um send aqui. Os dois modelos vão responder, vamos de 2 em 2. E aí, o usuário, ele vai avaliando as respostas. Pô, esse modelo B... Para mim ele venceu, no outro prompt o modelo A venceu, é como se fosse um jogo mesmo. O elo, esse elo aí, ele foi herdado de avaliações que eram feitas de performance de xadrez, onde a plataforma, o recurso, o modelo de avaliação, ele avaliava, por exemplo, as habilidades ali dos jogadores de xadrez. E nesse caso aqui nós estamos avaliando habilidades do modelo de inteligência artificial. Então foi meio que pegou esse mesmo conceito do elo que era utilizado para avaliar habilidades ali dos jogadores de xadrez e foi aplicado aqui para o contexto de inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois modelos, um combatendo com o outro ali, né? E aí o cara, ele vai dando ok, vai dando não ok e tal. E aqui embaixo, ó, você tá vendo? Ele tá new round, tá vendo? New round, então é para jogar mais uma vez e tal. E o cara pode ficar aqui interagindo quantas vezes ele quiser. E aí existem as regras aqui, ó. Então a regra é, você pode fazer qualquer pergunta para dois modelos anônimos, e aí ele vai dizer aqui, por exemplo, pode ser o ChatGPT aqui, pode ser que esteja aqui o Claude, pode ser que seja o Llama, da Meta, etc, né? E ele vai votar pro melhor, como eu comentei, né? Você pode continuar a conversar aqui até você identificar qual que seria o vencedor, né? E aí o voto, ele não vai ser contado caso o modelo, de alguma forma, ele acabe se identificando durante a conversa. Então, tipo assim, se você tá lá trocando ideia e tal, em algum momento ele fale, eu sou o ChatGPT e tal, ou então ele deu algum indício nessa linha, então o sistema que tá por trás aqui desse mecanismo de avaliação, ele não vai contar isso daí, por exemplo. Então é baseado nesses critérios aqui de interação no escuro, né, que é interação cega, digamos assim, que acaba sendo feito e aí esse ranking aqui acaba sendo montado. Então isso aqui é vivo, né, esse é um ranking vivo. Pode ser que agora, por exemplo, eu fiz agora aí antes do almoço, no dia 3 aqui, né? Então pode ser que amanhã de manhã isso daqui já esteja diferente. Pode ser que o Bard já volte para o segundo lugar, entende? Então é um trabalho bem dinâmico, isso é muito interessante, galera. Então vamos voltar lá para o Bard. Deixa eu abrir aqui, ó. Então aqui a gente está no Bard, beleza? bard.google.com. Se vocês eventualmente ainda não tiverem esse recurso que eu falei aí de criação de imagem, provavelmente em 1 ou 2 dias vocês já devem ter também. Caso vocês não tenham, o que eu recomendo que vocês façam para fazer um teste? O que vocês abram aí uma janela anônima, como essa daqui, ó, incognito, né? E aí vocês se loguem no Bard através do site. Então vai lá no bard.google.com, né? Façam o login aqui e aí vejam se aí começa a funcionar certinho para vocês, tá bom?
Um detalhe só adicional relacionado ali à avaliação do elo, que eu acho também que é bem interessante, é que esse mecanismo de avaliação do elo ele foi criado em 1950. Então você vê que algo lá de trás, e isso é muito comum em inovações, muitas vezes. Coisas que às vezes essas inovações, coisas que são utilizadas ainda hoje, coisas novas e tudo, eles ainda, muitas delas utilizam coisas antigas como base ou pedaços de coisas antigas ainda que são interessantes como base para a criação de coisas novas. Isso é bem legal também, isso faz parte aí do processo de criatividade, né? Então, nesse caso aqui do Bard, vamos lá, vamos fazer a criação de uma imagem. Então, para criar uma imagem aqui, pode ser que, se você digitar o prompt em português, ele não vai criar a imagem, ele só vai criar em português, perdão, em inglês. Então, vamos fazer o teste, olha só. Crie uma imagem de um dragão, uma imagem fotorrealista de um dragão voando em um dia ensolarado, beleza? Olha só o que vai acontecer aí, vamos ver. Ah lá, certo? Eu ainda não posso criar imagens, por isso não posso ajudar você no momento. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu tenho um prompt já aqui, ó, eu vou colar aqui, e aí vou colocar ele já está em inglês, tá vendo? Ó? Cria uma imagem no estilo cartoon, de um dragão também, com uma série de coisas aqui adicionais e tal. Vamos dar um Enter de novo, agora a coisa muda de figura, ele já vai começar a criar isso pra gente, olha lá. Beleza, vou criar isso daí pra vocês. Então, lembrem-se disso, tá? Não vai dar ainda pra criar em português, vocês vão conseguir somente criar em inglês a partir desse momento, tá bom? Então aqui, ó, ele acabou de criar as imagens pra mim, tá? Então ele vai gerando aqui de duas em duas. Então eu clico aqui, ó, eu consigo ver uma imagem, eu vou clicar aqui na setinha, ó, e eu consigo ver a outra, e eu posso clicar aqui em cima e fazer o download no tamanho original. Então vamos ver o que ele vai produzir pra gente aqui. Ele vai baixar pra mim, e aí a gente vai ver qual é a resolução, que é a resolução original aí, que ele vai produzir, ó. Clico aqui, tá vendo, ó? Ficou top, né? O tamanho da imagem também, gigante, né? Ficou massa. Vamos abrir aqui, ó, qual que é o tamanho dessa imagem. É uma imagem, ó, 1536 por 1536, uma resolução show de bola, né? Vamos fazer a mesma coisa agora com outro prompt. Deixa eu pegar um outro prompt aqui. Vamos lá. Create an image of... Aí vamos fazer de novo. Aí ele vai também agora aqui processar bonitinho. E vamos ver como que ele vai imprimir essa imagem aí. Ah lá, tá vendo o que aconteceu? Eu não consigo criar essa imagem. Por favor, tente pedir outra coisa. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Ryu do Street Fighter, beleza? Então tem coisas aqui que tem o quê? Direitos, né, de uso, essas coisas, imagens que remetam coisas famosas, etc. Possivelmente ele não vai criar, tá? E por que isso? Por conta de tudo aquilo que eu comentei anteriormente, treinamento, utilizando questões de princípios e etc, sacou? Então a gente não consegue. Agora vamos fazer um outro aqui, vou pegar esse daqui, ó. Eu até comentei isso com vocês, ó. Vamos pegar aqui o do copo de café, né? Pra gente testar o texto, né? Então vou colocar aqui, ó, um copo de café, create an image of a coffee mug. Aí colocar aqui, por exemplo, ó, colocar aqui AI Gen. E aí vou colocar aqui on the table with a family in the background. Beleza? E aí vamos ver o que ele vai produzir para nós. Então agora acredito que ele vai criar essa imagem pra gente. Show de bola, já criou. E olha só como é que ficou. Ficou legal, né? Ó, criou uma imagem em cima da mesa, bonitinho, com uma família no fundo, beleza? A mesma coisa é com esse aqui, ó. E se vocês observarem, ele respeitou muito bem o texto, tá vendo? AI Gen. Isso é bem legal, tá bom, galera? Então façam os testes de vocês, é muito simples de criar, como vocês viram aqui, não tem segredo, né? Outras coisas também, façam os testes de vocês também relacionados à interação com o chatbot, façam testes assim, de acordo com os prompts que vocês costumam aí utilizar no dia a dia de vocês, para fazer resumos de conteúdos, essas coisas, né? Então façam isso, vejam como é que funciona. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse é um link aqui de uma matéria, de um artigo, ó, vou copiar esse link aqui. E vamos pedir para ele fazer um resumo desse cara aqui, ó. Faça um resumo do artigo tal e coloque em bullet points
os principais pontos para entendimento geral do conteúdo. Certo? Vamos ver o que ele vai fazer. Então, eu pedi para ele fazer o resumo do artigo. Olha lá. Então, pontos principais, ó. Os LLMs podem revolucionar a educação. Você viu que foi até rápido, né? Permitindo que os alunos aprendam na prática através de simulações, personalização, feedback em tempo real, democratização da educação. Isso daí é tudo, são todos benefícios aqui provenientes do uso de LLMs. O que são os LLMs? Large Language Models. São os modelos como o GPT, como o Claude, como o Gemini Pro, né, que são esses modelos que se utilizam de grandes quantidades de informação. Pensa numa foto da internet. É mais ou menos isso que eles utilizam, eles mastigam esses dados, eles aprendem com esses dados, então você tem mais ou menos o conhecimento da humanidade ali na mão desses caras, né? Eles aprendem com aquilo e a partir daquilo eles criam coisas novas. Isso é um Large Language Model, beleza, galera? Então façam os testes aí também e aí curtam, compartilhem e se tiverem dúvida também comentem aí, beleza? Um abração, até mais!